Neste vídeo, abordaremos o tema chamado subordinação lógica em GeneXus. Para isso, vamos nos concentrar em uma KB na qual estamos desenvolvendo uma aplicação para um cassino que, entre outras coisas, oferece a possibilidade de registrar os pedidos de compras de jogos de caça-níqueis aos seus fornecedores. Usaremos a transação slotType para registrar os tipos de jogos de caça-níqueis, a transação supplier para registrar os fornecedores e os caça-níqueis que eles disponibilizam. E, por último, a transação em que vamos focar para estudar este caso, Purchase Order, para registrar os pedidos de compra de certos tipos de caça-níqueis que o cassino faz para um de seus fornecedores. Ao inserir um pedido de compra, deve-se controlar na transação Purchase Order que o tipo de caça-níqueis que está sendo inserido nas linhas seja fornecido pelo fornecedor do pedido, atributo que se encontra no primeiro nível. Isto está garantido pelo desenho? A resposta para a pergunta é não. Com este desenho, não será realizada essa verificação. Vejamos por quê. Vamos começar com um caso mais simples para ver bem a diferença. Entre o primeiro nível de Purchase Order e o primeiro nível de Supplier, existe uma relação de subordinação. Em outras palavras, Supplier ID será a chave estrangeira na tabela Purchase Order, apontando para a tabela Supplier, que tem Supplier ID como chave primária. Por este motivo, será criado automaticamente um índice em Supplier por chave primária e um índice em Purchase Order por chave estrangeira. Esses índices serão utilizados para realizar com eficiência os controles de unicidade e de integridade referencial. Quer dizer, o índice por chave primária em Supplier será utilizado para controlar que, quando for inserido um fornecedor, não exista outro com o mesmo valor de Supplier ID e que, quando for inserido um pedido para um fornecedor, ele exista. O índice por chave estrangeira em Purchase Order será utilizado para controlar que, quando for excluído um fornecedor, não exista nenhum pedido que o esteja referenciando. Como existe uma subordinação física entre Supplier e Purchase Order, estas verificações são realizadas. Agora, o que acontece quando inserimos na transação Purchase Order um tipo de caça-níqueis? Observemos a relação entre as tabelas. Nós queremos que, quando for inserido um registro na tabela Purchase Order Slot Type, seja controlado que exista um registro na tabela Supplier Slot Type com o valor do Supplier ID correspondente ao Purchase Order ID e com o valor de Slot Type ID correspondente ao Slot Type ID do registro que está sendo inserido, já que essa informação se tem em memória. Ou seja, quando deseja-se inserir um novo Slot Type ID no grid da transação Purchase Order, tem-se o valor de Slot Type ID que o usuário acabou de digitar ou escolher, usando a lista de seleção. E também se tem o valor de Supplier ID, especificado pelo usuário no primeiro nível da transação. Como estes dois atributos juntos constituem a chave primária da tabela Supplier Slot Type, então existe um índice nessa tabela por chave primária que permitiria fazer a verificação de integridade de forma eficiente. Mas a fará? A resposta é não. Observemos que a diferença com o caso simples que vimos no início é que, na realidade, Supplier ID e Slot Type ID não é uma chave estrangeira em Purchase Order, pois os dois atributos não estão na mesma tabela. No entanto, poderíamos dizer que formam uma chave estrangeira lógica, embora tal coisa não exista para as bases de dados relacionais. O problema é que GeneXus realiza os controles de integridade referencial se entende que existe uma relação de subordinação física entre as tabelas. Portanto, não os realizará no nosso caso, permitindo inserir um tipo de caça-níqueis que não é fornecido pelo fornecedor do pedido. Vejamos isto no seguinte exemplo. O fornecedor com identificador 1, chamado International Game Technology, fornece apenas os caça-níqueis com identificadores 3 e 4, Virtual Reality Slot
e 3D slot, respectivamente. No entanto, no pedido de compra, indicamos que compraremos desse fornecedor os caça-níqueis de tipo 1 e 2, justamente aqueles que não fornecem. Como podemos fazer então para resolver este problema? A primeira coisa que pode nos ocorrer é invocar um procedimento nas regras da transação Purchase Order que realize a verificação. E no caso de retornar falso, mostrar o seguinte erro. Outra maneira pela qual teríamos obtido o mesmo efeito sem necessidade de escrever nada teria sido se na transação Supplier houvesse um atributo secundário no segundo nível, de maneira a inferi-lo em Purchase Order e assim forçar GeneXus a perceber a relação. Nos dará um erro de no matching se o tipo de caça-níqueis que está sendo inserido nas linhas não for fornecido pelo fornecedor do pedido. Poderíamos utilizar a regra ref_message, que serve para personalizar a mensagem do erro quando é realizada uma verificação de integridade referencial em insert ou update, a partir de uma chave estrangeira, e ela falha. Esta regra tem como parâmetros, além da mensagem que queremos que seja exibida em caso de falha do controle de integridade referencial, o ou os atributos que compõem a chave estrangeira. Uma pergunta interessante é o que acontecerá com esta solução se for desejado remover um tipo de caça-níqueis de um fornecedor para o qual já existam pedidos. Ou seja, se o usuário, através da transação Supplier, tenta eliminar uma linha para a qual exista algum Purchase Order com aquele fornecedor e tipo de caça-níqueis. Neste caso, GeneXus não poderá verificar a integridade, pois não existe um índice per Supplier ID, Slot Type ID, na tabela Purchase Order Slot Type. Como essa chave estrangeira só existe em um nível lógico, ou seja, na tabela estendida, não existirá índice algum, pois um índice corresponde a um conceito físico. Portanto, esta verificação deveremos programar nas regras da transação Supplier, invocando um procedimento que a realize e então disparando um erro de acordo com o resultado retornado.